Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos diga como é que tem visto a vida política no Reino Unido, onde o Partido Conservador, que está no poder, eu diria que é mais uma secção do Partido Conservador. O Partido Conservador, desde que chegou ao poder, tem tido uma série de alterações internas de grande vulto, nomeadamente com a substituição dos seus dirigentes máximos, que vão substituindo a dirigentes anteriores na liderança do partido, mas também na liderança do governo. Mais uma vez, isso sucede, desta vez com a repescagem de um antigo primeiro-ministro, David Cameron, do conservador David Cameron, que, vale a pena recordar, foi quem lançou o referendo sobre o Brexit, sendo que, aparentemente, era um dos conservadores contrários ao sim ao Brexit, que acabou exatamente por causa disso de deixar a liderança do governo que dirigia. Como é que vê mais esta última vida, diria eu, do Partido Conservador antes de chegarmos ao tempo das eleições para o Parlamento, o embaixador? O António resumiu bem aquilo que tem sido a saga interna do Partido Conservador, saga essa que, no entanto, lhe tem permitido estar no poder há 13 anos. E, portanto, o Partido Conservador é um partido tradicional do governo no Reino Unido. Normalmente há um partido alternativo, e que é o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista teve, no passado, uma espécie de mais uma deriva, já não era a primeira, digamos, bastante à esquerda, e isso, no fundo, afastou do eleitorado centrista e fez com que, ao contrário, o Partido Conservador acabasse por garantir o seu sucessivo prolongamento no poder. Portanto, volto a dizer, sublinhar, só por, digamos, erros trabalhistas é que o Partido Conservador se foi mantendo, e mais, foi-se mantendo numa situação estranhíssima em termos da sua própria lógica política. O Partido Conservador é quem, como o António referiu bem, pela mão de Cameron, abre caminho ao Brexit, que significou uma ruptura extraordinária dentro da vida do Reino Unido, mas o Brexit, David Cameron decidiu fazer um referendo, perdeu esse referendo, e os conservadores rapidamente se adaptaram às conclusões do referendo e tentaram sobreviver naquilo que era a sua difícil relação com a União Europeia, porque a vida económica, política e social estava muito ligada à União Europeia. Tiveram aí um sonho não concretizado de que a sua relação especial com os Estados Unidos iria ser a salvação do Reino Unido no plano internacional. O Reino Unido é uma forte economia, conseguiu, apesar de tudo, resistir, mas os impactos internos no Reino Unido daquilo que são os efeitos do Brexit são muito grandes e não deixam de ser sentidos pela população, o que, aliás, tem levado a que nas sondagens, digamos, o Brexit não seja hoje visto como uma coisa positiva, mas ainda, aparentemente, não há vontade de fazer uma reversão disso. O Partido Conservador tem internamente mudado de líderes. Nós assistimos às mudanças extraordinárias que se processaram, com passagem como figuras como Liz Truss, que é uma figura que nós não nos lembramos, digamos, do Reino Unido ser chefiado por alguém que manifestou uma incompetência total, e mais do que isso provocou quase um terremoto nas finanças britânicas através de uma gestão irresponsável, embora muito breve. E depois temos Rishi Sunak, um homem de origem indiana, paquistanesa, que assumiu a liderança num momento, volto a dizer, de grandes problemas internos dentro da economia do Reino Unido. Rishi Sunak, vale a pena dizê-lo, era Ministro das Finanças. E foi Ministro das Finanças e teve como Ministro das Finanças uma postura muito responsável num momento complicado para as finanças do Reino Unido, como era o processo pós-Brexit. Mas é um personagem, digamos, menos forte no plano interno, conseguiu, apesar de tudo, ser eleito, e tem agora, neste momento, que defrontar este ano difícil até às eleições. O Reino Unido não pode escapar de eleições no final de 2024, ou no máximo no início de 2025. E Rishi Sunak tentou agora, esta semana, fazer, digamos, uma jogada que foi afastar a Ministra do Interior, que tinha uma postura
vale a pena dizê-lo, que não, porque é a imprensa conservadora que o diz, racista. Uma senhora que é de origem paquistanesa ou indiana e tem uma postura racista e propósitos racistas, e de tal maneira graves, obrigaram o Rishi Sunak a afastá-la. E isso criou uma crise dentro do Partido Conservador e criou uma tensão dentro do Partido Conservador. Rishi Sunak decidiu ir buscar, fazer uma troca, isto é, transferiu o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros para a pasta do Interior e abriu a vaga, digamos, numa pasta que é sempre uma cara para o mundo, que é a pasta dos negócios estrangeiros. E foi buscar quem? Foi buscar David Cameron, o antigo primeiro-ministro, precisamente aquele que tinha aberto as portas ao Brexit, ao fazer um referendo que falhou, alguém que é muito conhecido no mundo. E, portanto, eu acho que, no fundo, Rishi Sunak quer que a cara do Reino Unido, no seu último ano, seja, digamos, refletida por alguém que tem uma imagem conhecida, e que é o caso de David Cameron. O que é que isso nos pode dizer para o futuro, embaixador? Quero de alguma maneira dizer, e peço desculpa por interromper, quero de alguma maneira dizer que o Reino Unido está interessado em fazer regressar alguém que é evidentemente querido na União Europeia e que não quer o Brexit? O que é que isso nos pode dizer do futuro do Reino Unido? É um estender de mão a um eleitorado mais centrista. O governo conservador este governo conservador era um governo bastante à direita, nomeadamente em matéria de política migratória, embora dê sinais de querer continuar nessa linha, mas, digamos, de uma forma diferente e não de uma forma tão afirmada como a Ministra do Interior cessante tinha expresso, e quer mostrar, digamos, uma face mais centrista. E é para tentar deslocar uma parte daquele eleitorado que, aparentemente, ao que indicam as sondagens, estaria hoje preparado para votar trabalhista ou votar liberal-democrata também, vale a pena dizer, porque os liberais-democratas também estão ali no meio e podem ser, digamos, um fator de compensação e um kingmaker em termos de umas eleições futuras. E por isso mesmo, eu acho que é uma guinada ao centro. E uma tentativa de mostrar uma face do Reino Unido diferente, porque Cameron não era um político, digamos, com políticas migratórias radicais, longe disso. Vai ter naturalmente que incorporar no seu novo discurso muito daquilo que é a política anti-imigração deste governo, mas vai fazê-lo à sua maneira. E Cameron é um homem hábil, é um homem com conhecimento internacional, que o mundo conhece, e, portanto, a cara internacional do Reino Unido vai mudar. E isto, digamos, eu se estivesse no lugar de Keir Starmer, o líder trabalhista, estaria ligeiramente preocupado. Não muito, porque aparentemente o diferencial em termos de expectativas de voto ainda é muito grande. Mas acho que Cameron pode fazer a diferença. Por outro lado, isto também significa que, ao recentrar o governo, Rishi Sunak está a abrir uma porta para uma posição futura mais à direita de um governo conservador que perca as próximas eleições. Quero com isto dizer o seguinte: Suella Silverman, que foi a atual ministra do Interior que saiu, está hoje mais próxima de uma figura como Boris Johnson do que está do eleitorado centrista que Rishi Sunak quer agora captar. O que significa que o próximo, no caso de haver uma derrota trabalhista titulada por Rishi Sunak, naturalmente que a direita uma derrota conservadora titulada por Rishi Sunak, naturalmente que a direita do Partido Conservador vai reforçar-se e vai, na oposição naturalmente, mas vai reaparecer por esse lado, particularmente cavalgando aquilo que é a onda anti-imigração que se sabe existir em largos setores do Reino Unido. Uma questão que coloco-lhe ainda, embaixador, que é quase uma questão que tem a ver com psicologia, talvez. É muito raro que um ex-primeiro-ministro aceite regressar ao palco político, desta vez, digamos que num degrau inferior. É evidente que ser ministro dos negócios estrangeiros não é propriamente um degrau fácil para atingir, seja por quem for, mas de qualquer maneira há um pequeno downgrade de ser primeiro-ministro para ser agora ministro
dos negócios estrangeiros, coisa que creio que não acontece muitas vezes. Parece-lhe que, de alguma forma, David Cameron pode ainda aspirar a ser o próximo presidente dos conservadores? Não, não me parece. Cameron parte de uma ala conservadora que foi derrotada e que não me parece ter grande expressão. O António tem razão ao sublinhar que é muito raro ver alguém que foi primeiro-ministro passar a ministro. Aqui em Portugal isso nunca se passou. O único caso ligeiramente parecido é do Rui Machete, que foi vice-primeiro-ministro e que passou a ministro dos negócios estrangeiros, e também de Freitas do Amaral, que foi vice-primeiro-ministro e passou a ministro dos negócios estrangeiros. Mas de primeiro-ministro para ministro nunca aconteceu. Mas aconteceu noutros países. Em França, por exemplo, Laurent Fabius foi primeiro-ministro e depois foi ministro dos negócios estrangeiros. Eu diria que há uma ideia mais modesta nesses países, destes lugares, e tem também a noção que quando um antigo primeiro-ministro regressa e é chamado para funções, apesar de tudo, importantes no quadro do governo, e o lugar de ministro dos negócios estrangeiros é importante, como o lugar de ministro das Finanças, são lugares, digamos, de Estado bastante proeminentes. Mas eu não acredito que isto signifique um regresso de Cameron à estrutura de liderança do Partido Conservador. Pelo contrário, acho que Cameron está a dar uma caução a Rishi Sunak, uma caução centrista a Rishi Sunak, mas a prazo eu acho que ele não tem outro futuro que não seja este ano em que vai fazer uma linha para o seu currículo. Muito bem. Obrigado, embaixador. O programa fica por aqui hoje e precisava de chamar a atenção dos ouvintes e espectadores para o facto de, na próxima semana, a Arte da Guerra não ir para o ar e, portanto, despedimos-nos dizendo que o programa atual continua nos sites do Jornal Económico. Despedimos-nos até daqui a 15 dias. Até lá. Obrigado.